Paulo Guedes enviou para o Senado Federal uma proposta um tanto quanto peculiar e interessante, que eu vou tentar explicar para vocês. Ele busca, na realidade, extinguir mais de 1000 cidades do país. Mas o que o Paulo Guedes vai fazer com isso? Ele vai jogar uma bomba, ele vai explodir as cidades, ele vai aniquilar a população dessas cidades? Não, né? Na verdade, a proposta do Paulo Guedes, ela traz uma reforma federativa como um todo. Ela vai muito além dessas cidades, mas esse é um ponto interessante que eu vou falar nesse vídeo. E depois eu volto em outros explicando para vocês mais desse pacote muito interessante. É o pacote menos Brasília, mais Brasil. É bem interessante esse pacote. Paulo Guedes foi cirúrgico e a gente tem que aplaudir o ministro. Na realidade, o que ele faz é o seguinte: as cidades que não tenham arrecadação suficiente, cuja arrecadação não comporte um percentual do seu orçamento, elas não têm condição de existir. Isso é uma coisa um tanto quanto razoável. Se a cidade não arrecada para pagar as próprias contas, ela não tem como subsistir. Ela está ali, na verdade, gerando prejuízo para a União. Aí podia ser um bairro. E as cidades que não tenham pelo menos 5.000 habitantes. Particularmente, eu acho que ele podia ir mais a fundo, talvez até 10, 15, 20 mil habitantes. Mas 5.000 é um bom número. Com isso, o Paulo Guedes está cortando, extinguindo uma quantidade infindável de cidades. E aí eu vou explicar para vocês por que isso é bom e qual é a economia disso. Em termos práticos, Paulo Guedes vai extinguir 1.253 cidades. Elas vão sumir do mapa e o que vai acontecer com elas? Elas vão ser incorporadas por outras cidades. O nome da cidade vai deixar de existir, mas aquele território, aquela massa de pessoas que está ali, aquelas casinhas bonitinhas, a igrejinha, a coisa toda da cidade vai passar a ser incorporada para uma cidade vizinha. Imagina que a cidade de São João do Danilo Geber, que grava um vídeo aqui para mim. Essa cidade de São João do Danilo Geber, ela tem 3.000 habitantes e ela é limítrofe com Campinolândia. Essa cidade vai ser incorporada por Campinolândia, vai ser tudo uma cidade muito grande, diminuindo em 1.253 o número de prefeitos, 1.253 o número de vice-prefeitos e também 11.277 vereadores. A gente está falando aí de mais de 13.000 cargos diretos eletivos que deixarão de existir com isso. São cargos que só geram prejuízo para a cidade, é uma cidade que não arrecada. E esses cargos vão parar de existir, essas cidades vão ser incorporadas na região geográfica de uma cidade maior, então não vai mudar em nada a estrutura daquela cidade no termo administrativo, e essas cidades vão deixar de gerar prejuízo. Mas não para por aí, porque uma cidade não tem só prefeito, vice-prefeito e vereadores. A gente tem toda a máquina, todo o aparato estatal que envolve essa cidade. A cidade já tem gasto com secretários, com subsecretários, secretários adjuntos, assessores, diretores, enfim, cargos comissionados, autarquias, enfim, toda a máquina estatal que envolve essa cidade, que gera prejuízo, uma cidade que sequer se banca, vai deixar de existir. Isso gera uma economia de bilhões aos cofres públicos. Estima-se que a economia passe de 700 bilhões de reais. Isso é muito interessante, é muito importante para a população e é uma reforma que vai de encontro justamente com as propostas de austeridade. Faz tempo que a gente estava esperando uma proposta boa do governo, desde a reforma da Previdência, e essa do Paulo Guedes é cirúrgica, ela é pontual para o momento que o país se encontra. Eu tenho absoluta certeza que aqui na Câmara dos Deputados haverão colegas, haverão deputados aí que irão criticar a proposta, que vão criar algum carnaval, vão dizer que não, a cidade tem a história, a cidade ela tem ali a cultura dela. Isso é um verdadeiro absurdo. Afinal de contas, não é ela ter um nome, ela ter um prefeito que faz a cidade ter cultura. A cultura ela emana do povo. Às vezes a cultura de um bairro, a história daquele bairro não está necessariamente ligado a ter uma estrutura administrativa inchada, inteira, um peso. Na realidade, as cidades servem apenas para criar mais cargos e mais cargos. Essa medida é tão boa que ela deveria, por exemplo, ser expandida para os estados. Imagina que Roraima, um estado que tem pouco mais de 500 mil habitantes, um estado pequenininho ali, ele fosse incorporado por um estado vizinho. Seria muito interessante. Afinal de contas, o que significa um estado? São 3 senadores, governador, vice-governador, secretários, enfim, deputados estaduais, uma máquina imensa gerando custo para a União. São estados que não arrecadam, a mesma lógica das cidades. É importante a gente ter esse enxugamento das contas públicas e esse enxugamento de cargos. Paulo Guedes foi pontual e agora a gente vai trabalhar aqui no Congresso Nacional para que essa proposta do Paulo Guedes seja aprovada o mais rápido possível.